lideranças espirituais. Nós ainda estamos conversando sobre liderança espiritual, aqueles que são responsáveis pelo alimento espiritual no seio da convivência, né, religiosa. Então, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, Paulo coloca a qualificação desses líderes espirituais. E ele diz que esses, aqui ele coloca, olha, que não seja um novo convertido. Não é porque não é salvo, segundo a orientação de Paulo. Não é porque ele não seja salvo. Não é porque o Espírito Santo vai, né, falhar se for um novo salvo. Não é isso. Né? Ele coloca aqui, para evitar vaidades. Né? Nós que já temos muitos anos caímos nisso, imagine aquele que é mais novo. Né? Então essa é a preocupação de Paulo. Mesmo que, a mesma vaidade que caiu o diabo, ele mencionando. Essa questão do diabo tem a ver com o que naquela época era muito conhecido na cultura apocalíptica. Tá bom? Vamos compreender isso. Não há na Bíblia nenhum respaldo para dizer o que foi que aconteceu com o diabo. Não há nenhum respaldo. É usado os textos de Isaías e de Ezequiel para dizer que ele estava lá no Éden, que ele era um anjo especial. Mas se você for olhar o texto, não está falando do diabo, está falando de dois reis muito vaidosos que havia naquela época de Isaías e de Ezequiel. Tá? O rei de Babilônia era extremamente vaidoso, orgulhoso, né? E esse era, digamos assim, quase que o dono do mundo, e essa vaidade veio por causa disso, por causa do poder militar, né, da Babilônia. Tá? Quando a Babilônia estava no seu auge, né, dominando o mundo, etc. E o rei de Tiro. Tiro era dos povos fenícios. E a riqueza dele, ele era autocomerciante. Né? A riqueza dele fazia com que ele fosse muito vaidoso e achando que ele era o dono do mundo, porque ele tinha dinheiro para comprar o que quisesse. Então, esses dois textos, né, tanto em Isaías quanto em Ezequiel, é muito usado pelas pessoas para tentar explicar a história de Satanás. Mas isso não condiz com a realidade, isso é desonesto. Tá? Porque o texto, inclusive dentro do contexto lá de cada um desses momentos, está falando sobre vários reis de países, de nações que eram inimigas de Israel. Entendeu? E aí entra esses dois reis também, tanto o de Babilônia quanto o de Tiro. Então é desonesto para a interpretação, para a teologia. E para quem ouve, você usar isso como sendo, falando não dos reis, mas exatamente a respeito de diabo, Satanás, o que seja. Tá bom? Então, tomar cuidado com isso. Não há respaldo na Bíblia, em nenhum lugar, falando sobre como foi criado, quem era, nada disso. Não tem em lugar nenhum. Mas fala lá da serpente, lá... Aquilo ali também não dá respaldo para dizer quem era Satanás. Aquilo ali foi entendido como Satanás, entendeu? Entendido como Satanás. Israel, só para você ter que conhecer a história, o povo de Israel só foi saber sobre Satanás lá no exílio de Babilônia. Antes, eles não criam em Satanás, não acreditavam, não conheciam e nem acreditavam, não tinham ideia de que fosse Satanás. Certo? É tanto que no livro de Samuel, né, no livro de Reis, Satanás não existe. Então é dito lá assim, olha, um espírito mal da parte de Deus, apossou-se de Davi e forçou ele a desobedecer a Deus. Um espírito mal da parte de Deus. Não conhecia quem era Satanás. Aí vem Crônicas. O livro de Crônicas foi escrito depois de Babilônia. Aí Crônicas vem e diz, não foi o espírito de Deus, o espírito da parte de Deus.
Foi Satanás que entrou em Davi e levou Davi a desobedecer a Deus. Entendeu? Então, antes de Babilônia, o povo de Israel não conhecia Satanás. Tá? Então, nem lá no Gênesis conhecia, e também ali em Isaías e Ezequiel também não tem sentido. Tá bom? Então, quando fala para que não caia em vaidade como Satanás, é usando a ideia da época, daquela época de Paulo, né? Quando o povo, muita gente acreditava na cultura apocalíptica de que Satanás tinha sido um anjo, né? Um anjo de Deus que se tornou desobediente. Ora, anjo não pode ser desobediente. O anjo não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só quem foi criado à imagem e semelhança de Deus é que poderia ter desobedecido a Deus, como Adão fez. Satanás não foi criado à imagem e semelhança, se foi um anjo, ele foi criado com um instinto só de obedecer. Ele estava programado só para obedecer. Não podia nunca. É tanto que anjo não é obediente, porque só é obediente quem tem a opção de desobedecer. Aí é obediente. Mas anjo não é obediente. Anjo só cumpre a programação que ele foi feito para atender. Ok? Isso aí, então, é o que Paulo está falando sobre como deve ser o líder espiritual. Que ele não seja novo, para que ele não caia em tentação. Tá? Não seja tentado por sua posição e por sua idade. E pelo tempo de cristão, pelo tempo de conversão que ele tem. Tá bom?